O Senhor está aqui nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, Salmo de número 150. Quantos irmãos acham? Gostaria de agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Tem gente que pensa que pregar em casa é mais fácil. Me desculpa, eu não acho não. Agradeço desde já a consideração ao convite, irmão Wellington e todo o conjunto Valentes de Gideão, para que eu pudesse estar aqui nesta noite ministrando a palavra. É um conjunto do qual já fiz parte, logo quando eu me casei, já ingressei nesse conjunto. Por outros compromissos tive que me ausentar, mas, glória a Jesus, é um conjunto que amo de paixão, vocês todos estão no meu coração. E é muito bom estar aqui e poder retribuir um pouquinho aquilo que cada um dos irmãos tem de carinho, de consideração pela minha vida e pelo meu ministério. Agradecer também ao pastor Gerson, Deus abençoe sua vida. Obrigado por ceder o seu púlpito hoje para esse jovem obreiro. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, Salmo de número 150. Louvem, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, todos nós que estamos aqui, em exceção às crianças muito pequenas, 3 anos para baixo, nós podemos bater no peito e dizer que somos milagre de Deus. Digo isso por quê? Porque todos nós que estamos aqui passamos por um dos momentos mais terríveis, tenebrosos e assombrosos de toda a história. Estou falando do Covid-19. A pandemia do Covid-19 foi um marco dentro de toda a história. Um momento de muito assombro, de muita insegurança, um momento de muita incerteza. Tudo isso causado por causa de um vírus que a gente nem consegue detectar a olho nu. Esse momento foi marcado por muitas inseguranças, porque a gente não sabia como tratar, a gente não sabia se iria sobreviver. Muitos de nós contraímos essa doença, alguns assintomáticos, outros com sintomas leves, outros perdendo o fôlego e muitos outros, infelizmente, perdendo sua vida. Mas todos nós estamos aqui e glória a Jesus por isso. Esse período da história, ele foi marcado por uma coisa chamada distanciamento social. Uma prova gigantesca. Muitas crianças perderam anos letivos porque não poderiam mais estar em salas de aula. Muitos jovens na faculdade tiveram seus sonhos adiados porque não poderiam estar na sala de aula. Muitos tiveram que aprender de uma hora para outra a trabalhar dentro de casa. Por quê? Porque não poderiam estar no seu ambiente de trabalho. Muitos irmãos que eram autônomos tiveram que se reinventar e, quando não, recorrer ao governo para ter o seu sustento. A verdade é que todos nós precisávamos ficar em casa, distante uns dos outros. A ordem e o decreto era: tudo que não é essencial, fecha. E dentre as coisas que não eram essenciais nesse período,
a igreja foi taxada como não essencial. Então, a igreja fechou as suas portas e o povo crente em Cristo Jesus não mais poderia fazer o que era de costume. Os seus cultos regulares, uma festa como essa, impossível. Nós precisávamos estar distantes, ficar uns longe dos outros, a igreja fechada. Guardadas as devidas proporções, o povo de Israel passou por algo muito parecido. Obviamente eles não passaram por uma pandemia, mas houve algo muito marcante dentro da história de Israel que os fizeram estar longe do templo. O que foi isso? Foi o período do cativeiro babilônico. O povo de Israel, por causa da sua idolatria, Deus levantou a Babilônia para sitiá-la, para devastá-la, para destruí-la. Seus muros foram destruídos, suas casas foram destruídas, o seu templo foi destruído. O lugar de adoração. Quando nós falamos do templo, para o povo de Israel, ele tem uma significância ímpar. Porque para o povo de Israel, o templo era o lugar onde Deus se fazia presente de maneira como ele não estava em nenhum outro lugar. Então, quando o templo é destruído também o lugar de encontro com Deus. O lugar dos judeus fazerem as suas orações, oferecerem seus sacrifícios, oferecerem a sua adoração ao Senhor. Eles estavam distantes do templo, em cativeiro, levados da sua nação, longe do lugar do encontro com Deus. Porém, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós percebemos que ele foi compilado justamente para simular para o povo que estava distante, sem o lugar de encontro, fazer com que esse povo, através das orações e hinos que aqui estão, pudessem adentrar num templo muito mais suntuoso do que o de Salomão. Pudessem, através da sua oração, do seu louvor, adentrar num templo que não dependia das paredes físicas. Adentrar num templo onde não dependia do sumo sacerdote, dos rituais. Através das orações e dos louvores que estão descritos e compilados e muito bem organizados no livro dos Salmos, eles poderiam entrar em um templo espiritual. Eles poderiam entrar em um templo onde ter esse encontro com Deus não dependia do plano físico. Através da sua adoração, eles poderiam sim entrar no Santo dos Santos. A ideia de quem compilou os Salmos é justamente essa. O tempo que ele foi compilado, a gente sabe que tem salmos escritos desde a época de Moisés até o período pós-exílico. Então, muito provavelmente esse livro foi compilado nessa época do exílio, pós-exílio. Na época ali do tempo de Esdras, da primeira leva que voltou para Jerusalém. Então, tem esse propósito de abrir uma janela dos céus e fazer com que o povo de Deus se encontre com Deus. Aleluia! Então, nós percebemos que nesse organizar do livro dos Salmos, ele foi feito de ordem muito bem pensada. O livro dos Salmos não é um compilado de hinos como a nossa harpa cristã. Não. Ele foi compilado e todo salmo ele tem o seu lugar especial e foi colocado ali porque precisava estar ali. O livro dos Salmos é dividido em 5 partes. São 5 livros aqui. Se os irmãos notarem, em algumas Bíblias vai ter, acima do Salmo 1 vai ter lá livro 1. Acima do Salmo 42 vai ter lá livro 2. Acima do Salmo de número 73 vai ter lá livro 3.
Acima do Salmo de número 90 vai ter lá livro 4. Acima do Salmo de número 107 vai ter lá livro 5. E como é que se organiza isso? Eu falei aqui que o livro dos Salmos é como se fosse um templo móvel para o povo que estava em cativeiro. Então, assim como o nosso templo tem portas, o templo espiritual imóvel de Israel também tem. Os Salmos 1 e 2 são as portas desse templo. Então vamos ver como é que a gente faz para entrar nesse templo espiritual. O Salmo de número 1 vai nos dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que não ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O Salmo de número 1, ele vem estabelecer quem é que pode entrar no templo e quem não pode. Porque ele vai dizer nesse Salmo: os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Ou seja, ele está dizendo, para entrar nesse templo espiritual, você precisa ser justo. E ele traz justamente esse paradigma dessa pessoa fiel, que tem o seu prazer na lei do Senhor, como o paradigma de justo. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe, ei, peraí, eu não sou tão justo quanto eu poderia ser. Eu não sou esse justo que o Salmo 1 está me falando que é preciso. Eu não tenho esses requisitos que o Salmo 1 me exige para que eu possa entrar nesse santuário celestial. O Salmo de número 14 vai nos dizer que Deus, quando olhou para a terra, ele viu que todos os homens se desviaram, não há um justo sequer. Eu e você não poderia entrar nesse templo. Eu e você não poderia adentrar nesse templo espiritual. Mas a porta não termina no Salmo 1. O Salmo 2 vai mostrar um rei, um ungido de Deus. O Filho de Deus. Aquele que Deus estabeleceu. Aquele que Deus nomeou. Aquele que Deus presenteou. E o final do Salmo 2, se você puder olhar, você vai ver, bem-aventurado. Ele termina do jeito que o Salmo 1 começa. Ele vai dizer, bem-aventurado todo aquele que nele se abriga, se confia, põe a sua confiança. Então, as portas desse templo não entra quem tem a sua própria justificação. Nas portas desse templo espiritual não entra quem bate no peito e diz, eu posso. Na porta desse templo espiritual não entra quem se auto-justifica, mas aquele que pelas mãos do rei ungido é conduzido a esse templo espiritual. Nós entramos nesse templo para adentrar na presença de Deus só por causa de um que pôde pegar na nossa mão e disse, eu vou ser seu guia nesse templo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Adentrando ao templo espiritual, através do guia ungido do Senhor, a gente vai entrar no primeiro ambiente. O livro 1, ele vem nos mostrar que esse templo espiritual tem um ambiente de agradecimento. Quem passa pelas portas do templo, ele precisa primeiramente agradecer. Isso é mostrado quando fala de Davi e por vários salmos vai falar da sua humilhação, do seu clamor e de como ele é restituído e colocado como rei. Isso vem nos mostrar, isso vem nos fazer lembrar. Isso é um convite de louvor, para que a gente olhe para trás, perceba a nossa história
de onde nós estávamos, detrás das malhadas, esquecido e escanteado como Davi. Mas o Senhor foi lá. Mas o Senhor chegou em nossa casa. Mas o Senhor disse: ninguém senta na mesa enquanto Ele não chegar. Mas o Senhor foi lá. E dentro desse livro 1, o Salmo 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou do charco de lodo e Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Esse primeiro ambiente da sala de estar de Deus, Ele lhe convida a olhar para o seu passado e dizer: eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele já fez por mim. Porque se fosse por mim, eu não tinha entrado. Se fosse por mim, eu estaria em qualquer outro lugar. Mas já que Ele foi lá no meu pecado, já que Ele foi lá no meu ambiente, já que Ele foi aonde ninguém ia e me arrancou de lá, hoje eu posso, grato, louvar ao Senhor. Eu posso agradecer a Deus por tão grande salvação. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, se você olhar para trás, você vai ver de onde Deus lhe tirou. Aleluia! Eu sei que tem gente aqui que era escravizado pela bebida, que era escravizado pelo jogo, que era escravizado pelas drogas, que era escravizado pelo trabalho, que era escravizado por muita coisa, mas o Senhor te tirou de lá. Te tirou da prostituição, te tirou da lascívia, te tirou da bebedice, te tirou das drogas, te tirou do fumo. Ele te resgatou. Ele não teve nojo do seu pecado, mas Ele foi lá, não se melou com a lama e lhe tirou, lhe deu um banho de sangue. E você está aqui, meu filho, na sala de estar de Deus, para dizer: Deus, muito obrigado. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Aleluia, glória a Jesus. Mas dentro desse templo há outros ambientes, e o Rei ungido do Senhor, o Filho amado, vai nos guiando por eles. O outro ambiente que Ele nos leva é o ambiente da esperança. Aleluia. É um convite para a nossa alma, não somente olhar para trás, mas olhar para frente. Perceber que nós temos motivos de sobra para louvar, não somente porque Ele fez, mas por tudo aquilo que Ele vai fazer. Isso é muito bem descrito no Salmo de número 72. É o Salmo do Rei, é o Salmo do Reino eterno. O reino justo, aquilo pelo qual a nossa alma anseia. Quando o Rei ungido reinará eternamente. Quando o Rei ungido estabelecerá e fará um reino de paz, segurança, onde não haverá tristeza, dor, nem lágrima alguma. Aleluia! É o Deus que vai estabelecer o seu reinado. Ele nos convida, ao entrar nesse ambiente, a olhar com esperança para tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, para tudo aquilo que Ele já tem estabelecido soberanamente sobre o seu reino. Ele olha para nós e diz: se alegre, mas se alegre com o quê? Com o que eu vou fazer. A gente tem que aprender a louvar ao Senhor por aquilo que a gente ainda não recebeu. Aleluia. A gente tem que começar a louvar ao Senhor por aquela bênção que a gente está orando, que a gente ainda não recebeu, mas já começar a agradecer. Eu me lembro, quando eu olho para isso, eu me lembro do nosso irmão Abraão. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer
que Abraão, em esperança, creu contra a esperança e foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo: Abraão, esperando, com expectativa, com esperança, ele não olhou para as circunstâncias que estavam ao seu redor, ele não olhou para o ventre de Sara envelhecido, ele não olhou para a sua tenra idade, ele não olhou para o fato de tudo parecia estar impossível, ele olhou para a promessa, ele creu contra a esperança e ele foi fortificado dando glórias a Deus. Ele foi fortificado dando glórias a Deus. Ele foi fortificado dando glórias a Deus. Eu não sei porque você está calado. Ele foi fortificado dando glórias a Deus. É quando você glorifica em meio à desesperança, é que você em esperança é fortificado na sua fé. É no seu glória, é no seu aleluia, é que você vai sendo fortificado. Aleluia! Há um ambiente de esperança dentro desse templo celestial, pelo qual o Filho amado nos leva. Porém também há um outro lugar. O Filho amado nos leva para um ambiente da promessa. E nos convida a louvar pelas promessas de Deus. No Salmo 89, já finalizando o livro, ele vem falar justamente disso. No final do livro, há um clamor constante desse povo que estava em cativeiro, em exílio, que tinha as promessas do Senhor, mas tudo que ele olhava ao redor não fazia crer nisso. E eles, dentro desse exílio, eles oravam e cantavam dizendo: Senhor, lembra da promessa. Senhor, lembra da promessa. Senhor, lembra da promessa. Senhor, não foi eu quem quis. Não foi eu que lhe forcei. Foi o Senhor quem falou. Eu não tinha como colocar o Senhor contra a parede, não. Eu não tinha como forçar o Senhor a dizer: foi o Senhor que prometeu. Então se lembra da promessa e age. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Há um clamor do povo louvando a Deus pelas promessas que Ele já fez. E às vezes nós olhamos para esse ambiente conturbado que nós vivemos, pelas impossibilidades da vida, e muitas vezes a gente esquece das promessas. E Deus nesta noite está olhando para nós aqui, pela palavra de Deus está nos dizendo: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não se cumpriria, ou prometeria e não garantiria? Aleluia. Quando Deus fala, meu irmão, quando Deus promete, pode ficar certo, é garantido. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Há um convite nesta noite a você olhar para as promessas de Deus sobre a sua vida. Quando eu olho para isso, eu percebo que lá em Atos dos Apóstolos, Jesus deixa uma promessa para os seus discípulos. E ele diz assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês receberão a promessa do meu Pai. E dentro de alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo.
Os discípulos passaram 10 dias orando, se consagrando, na expectativa, concordemente unidos no cenáculo, orando, esperando. Cadê a promessa? Oh Deus, cadê a promessa? Cadê a promessa? Eu quero a promessa. Cadê a promessa? Eu quero a promessa. Cadê a promessa? E findos os 10 dias, no dia de Pentecostes, ouve-se o som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos aqueles que esperavam a promessa, receberam a promessa. Todos aqueles que oraram pela promessa, receberam a promessa. Todos aqueles que se consagraram pela promessa, receberam a promessa. Deus está te convidando nesta noite a dizer: ora mais pela promessa, jejua mais pela promessa, busca mais pela promessa, porque a promessa vai se cumprir. Glória a Jesus. Mas há também um outro ambiente. O livro 4 nos mostra o ambiente da misericórdia. Nesse templo espiritual tem lugar para você louvar ao Senhor por causa da sua misericórdia. O livro 4 começa no Salmo 90, é o único salmo de Moisés. E nesse salmo, entre outras coisas, Moisés clama pela misericórdia de Deus. Nós sabemos a história de Moisés e muitas vezes ele se colocou nesse lugar de intercessor entre o povo e Deus. O povo hebreu não era fácil. Não era. Saiu do Egito, mas o Egito estava lá neles. Era saudade da cebola, era saudade do pepino. Pressionava Moisés. Era bezerro de ouro, era reclamação e murmuração de um lado. Ao ponto de Deus dizer: Moisés, é o seguinte, vamos resetar a parada? Vamos destruir? Eu começo com você. Cancelar esse povo aí. Aí Moisés: Senhor, lembra da misericórdia. Aí Moisés se coloca como intercessor e diz: lembra da misericórdia. Aleluia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, meu irmão, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o intercessor maior e melhor que Moisés, dizendo para Deus que queria derramar o cálice da ira sobre a nossa cabeça, o Cristo disse: pode deixar que eu bebo. Pode deixar que eu bebo esse cálice da ira. Lembra-te da misericórdia. Lembra da misericórdia. É nos Salmos quem diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Quantos de nós, meus irmãos, já não passamos por livramentos tamanhos e tremendos? Era para a gente ter morrido em qualquer acidente por aí. Eu tenho certeza que já veio na sua mente a cena. Era para você ter morrido quando lhe diagnosticaram e disseram: não tem mais esperança, não tem solução, você está desenganado. Mas a misericórdia do Senhor,
Aleluia. Eu louvo a Deus porque quando Ele mostra o seu trono, na Bíblia Sagrada Ele vai dizer que diante dele vai a misericórdia. Aleluia. Vai a misericórdia. Glória a Jesus. E o que é misericórdia, Samuel? Misericórdia, meus irmãos, é a gente não receber o que a gente merece. É Deus nos livrar. Deus nos livrar daquilo que a gente merece. Nós somos pecadores. Nosso destino fatal e final seria o inferno. Mas graças a Deus, oh Deus misericordioso, Ele desviou de nós a sua ira por misericórdia. Aí Jeremias, lá em Lamentações, vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E deixa eu dizer uma coisa. Amanheceu hoje. Vai amanhecer amanhã. Glória a Jesus. E eu acho mais interessante que Deus soberanamente nos colocou no país mais oriental das Américas. No estado mais oriental das Américas, dentro do nosso país. Deus sabia que eu precisava dessa misericórdia de manhã logo cedo. Deus sabia que eu não precisava dessa misericórdia às 9, às 7, eu preciso de 5 horas, de 4:30, quando o sol já vem surgindo na praia. Ele sabia que eu precisava e carecia dessa misericórdia. E Ele me colocou, e Ele lhe colocou soberanamente nesse estado maravilhoso. Glória a Jesus. Só quem é grato pela misericórdia. Só quem é grato pela misericórdia. Eu imagino o filho entrando nesse ambiente, desse templo celestial, e passando na mente de todos aqueles que entram nesse ambiente, os livramentos, passando na cabeça. E enquanto você lembra, você adora. E enquanto você vai fazendo a retrospectiva, você vai adorando. Você vai louvando, glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Mas há ainda um outro ambiente. Cheguei no livro 5. Estou já terminando. Esse ambiente é o ambiente da palavra. Perceba que dentre os salmos 107 ao 150, há o salmo maior da Bíblia. Não à toa, o maior salmo da Escritura, o salmo de número 119, é um salmo que louva ao Senhor pela palavra. E se você notar, o salmo 119, ele é um acróstico. É isso. Ele tem em cima de cada parte de 8 versículos, ele tem lá o alfabeto hebraico. Os irmãos podem olhar em algumas Bíblias, tem Aleph, Bet, Gimel, até o ômega. Isso vai nos falar e nos dizer que a palavra de Deus é louvada em todo o alfabeto. Quem escreve esse salmo a gente não sabe, é um anônimo, certo? Nós não temos a autoria certa desse salmo. Isso fala muito para nós, porque poderia ser qualquer um
escrevendo esse salmo. Isso nos fala que não precisa eu ser um sumo sacerdote, eu ser um líder da adoração, eu ser um rei como Davi, ou grande líder como Moisés, para louvar a palavra. Eu não preciso de patentes, de cargos, para louvar a palavra. Se há alguma coisa democrática, é a palavra de Deus. Se há uma coisa que você pode louvar, é pela palavra de Deus. Talvez você não possa louvar pelo reino, porque você nunca foi rei. Talvez você não possa louvar por ser juiz, porque você nunca foi juiz. Mas você pode louvar pela palavra, porque ela está aí na sua mão. Aleluia! Dentre as coisas desse ambiente da palavra de Deus, que nós podemos louvar e pontuar, é que a palavra de Deus, ela purifica o nosso caminho, ela santifica a nossa vida. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Aleluia, a palavra de Deus está para sempre nos céus. A palavra de Deus não passa, não tem prazo de validade, mas ela permanece para sempre. A palavra de Deus, a gente pode louvar pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus, porque se não fosse alguém pregando essa palavra, você nunca estaria aqui. Se não fosse essa palavra entrando no seu coração, entrando na sua mente e fazendo queimar, como queimava os discípulos no caminho de Emaús, você nunca estaria aqui. Se não fosse a palavra mostrando os seus defeitos e lhe apontando a salvação, você nunca estaria aqui. Mas glória a Jesus, porque a palavra de Deus está na sua mão, está na sua boca, está na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. A gente não se muda só, mas diante dessa palavra nós mudamos. A gente não se purifica só, mas Paulo vai dizer que há uma lavagem da palavra de Deus que limpa toda a imundícia. Aleluia, nós não nos santificamos só, mas Jesus orou por nós e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podemos louvar pela palavra de Deus, que está na nossa mão, que a gente pode ler e encontrar o Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra, que com o poder da sua palavra criou todas as coisas. É Ele que lhe encontra no seu quarto quando você abre a Bíblia, é Ele que lhe encontra no trabalho quando você no seu horário de almoço abre a Bíblia, é Ele que vem, aleluia, lhe ensinar os seus mistérios. Aleluia, glória a Jesus. Há também o ambiente da palavra nesse templo celestial. E a gente percebe, meus irmãos, que o livro de Salmos ele termina com 5 salmos. Salmos de número 46 a 150. Esses são os salmos de aleluia. É uma convocação solene para todo e qualquer pessoa louvar ao Senhor. Se os irmãos notarem, todos esses salmos vão começar com a expressão aleluia, que significa louvar ao Senhor. Que é uma convocação para um grupo de pessoas louvar ao Senhor. Diante de tudo que foi exposto no livro dos Salmos, ele termina dizendo: louve. Louve pela misericórdia, louve pela promessa, louve pela esperança, louve agradecendo, louve pela palavra. Há uma convocação. E o Salmo de número 150, o tema da festa, vem justamente finalizar de maneira ímpar e convocar
e nos mostrar um método de como nós devemos louvar a Deus. Primeiro ele responde 4 perguntas nesse salmo. Onde louvar? O texto vai nos dizer, no santuário e no firmamento, ou seja, aonde, em qualquer lugar que for. Foi Jesus quem disse para a mulher samaritana, rapaz, não é no templo, não é no Monte Gerizim, mas o Pai, Ele procura adoradores em espírito e em verdade. Aleluia! Onde se deve louvar? Aonde você estiver. Glória a Jesus. Mas por que eu devo louvar? Ele também responde. Versículo número 2. Pelos seus poderosos feitos. Glória a Jesus. Um Deus poderoso como esse tem que ser louvado. Segundo a grandeza. Aleluia. O que ele está dizendo é, enquanto Deus for grande, você pode louvar. Deixa eu te dar uma notícia, o louvor não vai acabar. Se Deus nunca vai deixar de ser grande, você nunca deve deixar de louvá-lo. Aleluia! E ele diz como? Hoje foi uma maravilha. Hoje foi fantástico esse culto. Foi o culto do Salmo 150. Louvor com trombeta. Louvor com harpa. Louvor com lira. Louvor com tamborim. Aleluia, glória a Jesus. Louvor com corda, louvor com flauta, louvor com tudo. Glória a Jesus. Com que você deve louvar? Como louvar? Com o que você tem na mão, meu filho. Aleluia. Glória a Jesus. Nem que seja uma caixa de fósforo, mas começa a louvar ao Senhor. Nem que seja com a sacola. Eu já vi gente fazendo som com a sacola. Tem gente que é habilidoso, até com a sacola de plástico faz som. E você pode louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Louve ao Senhor com trombeta, com harpa, seja estridente, seja no gemido, louve ao Senhor. Glória a Jesus. Seja com as mãos, seja com o sopro, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Como se deve louvar? Como você é, como você tem. Glória a Jesus. Ele finaliza nos versos 6, dizendo, quem deve louvar? Todo ser que respira, todo que tem fôlego. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o requisito é tão fácil, né? O requisito para louvar a Deus. Faça esse exercício, vá, respire um pouquinho. Respira fundo aí e dá teu glória a Deus, porque esse requisito você já preencheu. Respira fundo, vai. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu estou te dando tempo para você adorar, porque se você respira, louve ao Senhor. Glória a Jesus. Para a gente finalizar, meus irmãos, o livro dos Salmos, ele nos aponta para uma esperança. E é tão bonito nós percebemos isso. Porque se tem uma coisa que não vai se acabar, é louvor. Se tem uma coisa que não vai se acabar, pregação da palavra vai deixar de ser necessária. Oração vai deixar de ser necessária. Quando chegarmos lá, irmãos,
Não tem para quem evangelizar, não. A gente vai estar diante do Senhor da glória. A gente não vai orar como a gente ora aqui, de joelho, pensando. Não, a gente vai estar lá, face a face. Quer conversar, é só ir lá na praça do Rio da Vida. Aleluia, glória a Jesus. Mas louvor, quando a gente abre o livro de Apocalipse, irmão, se o louvor, como o irmão Jorge falou anteriormente, foi estabelecido por Davi aqui na terra, e ele tinha essa preocupação, não pode ter silêncio na casa de Deus. Tem que ter cantor a todo momento e a todo instante. Eu acho que Davi copiou foi o céu. Aleluia. Porque a Bíblia vai nos dizer que lá tem 24 anciãos. E eles louvam ininterruptamente. Lá vai dizer que tem os 4 seres viventes. E eles louvam ininterruptamente. Lá tem serafins clamando: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória ininterruptamente. Lá tem querubins, tem anjos, tem arcanjo tocando trombeta, estando lá louvando ininterruptamente. Mas deixa eu dizer uma coisa que vai alegrar seu coração. Tem uma canção que eles não conhecem. Há uma canção que os 4 seres viventes não podem cantar. Há uma canção que os anjos não podem cantar. Há uma canção que os serafins não cantam. Mas que a gente, quando chegar lá, vai ensinar para cada um deles. Qual é esse louvor, Samuel? Eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. Aquele sangue foi por mim. Aquela cruz foi por mim. Aleluia. Eu não sei se você é grato nesta noite, porque você vai chegar no céu e você vai louvar ininterruptamente. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado pelas chicotadas. Obrigado pelo sofrimento. Obrigado, Senhor, pela tua morte. Só você pode cantar isso. Só você pode cantar isso. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que quer entrar nesse coro celestial. Deus está te convocando hoje. Talvez você diga: eu não sei nem cantar, Samuel. Não tem problema não. Você respira. Deus está te chamando nesta noite. Se há alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador, fazer uma aliança com o Senhor, aceitar ao Senhor para ir morar no céu, para chegar lá, junto com a igreja, louvando ao Senhor, levante uma de suas mãos que nós iremos orar pela sua vida. Há alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Glória a Jesus. O Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Alguém acompanha Ele, por favor? Glória a Jesus. Há mais alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor para entrar neste coro celestial? Há mais alguém? No coral do céu sempre tem vaga. No coral do céu sempre tem vaga, meu irmão. Você quiser entrar, o Senhor está te chamando. Se não há, meus queridos, eu agradeço a oportunidade e eu deixo para o pastor orar pela sua vida. Foi a melhor decisão que você tomou na sua vida, meu querido.
Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.